É melhor pegar o seu dinheiro e concentrar todo ele em uma única ação que pode valorizar muito ou pegar o pouco dinheiro que você tem, só que mesmo assim diversificar em várias classes de ativo desde o começo. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Lobo. E nesse vídeo então eu vou mostrar para vocês aquele velho dilema, né? Se vale a pena você diversificar desde o começo, mesmo com pouco dinheiro, ou se é melhor você concentrar nesse início da sua trajetória para conseguir ganhos cada vez maiores e ir diversificando ao longo do caminho, né? Mas antes eu quero aqui dar então os parabéns para você que está assistindo esse vídeo, porque eu creio que se você está assistindo aqui é porque você já está tentando querer começar a investir ou então já até investe. E eu digo mais, para quem consegue investir e que consegue fazer esse dinheiro sobrar ali no final do mês e ainda assim botá-lo para render juros, vocês estão na frente de 95% da população brasileira, com certeza, tá? Então não fica pensando aí que você tem pouco dinheiro para investir, porque o mais importante, como eu também gosto de falar, não é o dinheiro que você investe, mas sim o tempo que você vai deixar esse dinheiro rendendo juros. Primeiro aqui eu vou falar então sobre diversificação dentro de renda fixa, tá galera? E para começar, eu não vejo tanto sentido você buscar investimentos em diversas classes de ativos dentro da renda fixa, porque hoje a gente está aí com a Selic na casa dos 2%, e se você conseguir algum investimento que vai te pagar 130% do CDI, vai ser um nada de nada, tá? Então, na minha visão hoje, o que eu faço com o meu dinheiro é buscar primeiro a reserva de emergência, né? Investimentos então ali que tem baixo risco e uma alta liquidez, e se você ainda quiser diversificar um pouquinho a mais em renda fixa, busque aquele investimento que vai ter uma melhor rentabilidade dentro da sua aceitação de liquidez. Ou seja, se você pode deixar esse dinheiro rendendo juros para um ano, veja ali qual investimento está te pagando mais rentabilidade dentro desse prazo de um ano. E aí você vai medindo isso com base na sua liquidez, então, e na rentabilidade melhor possível ali dentro dos investimentos. E eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, que ele vai falar um pouco das debêntures para vocês, né? Que eu considero o melhor investimento dentro de renda fixa hoje, que vai te pagar uma alta rentabilidade. Entretanto, as debêntures possuem baixa liquidez e você tem que ver se você aceita isso. E eu preciso deixar claro aqui também que você vai achar os melhores investimentos de renda fixa apenas dentro de corretoras de valores, porque eles possuem uma maior concorrência de produtos ali dentro e por eles serem menores do que os bancos grandes, eles precisam te ofertar rentabilidades maiores para ficar atraente para você investidor. Então eu vou deixar esse vídeo aqui em cima também que vai te mostrar como escolher uma corretora de valores se você ainda não tem conta em alguma delas. Agora falando um pouco sobre o mundo de bolsa de valores, de ações, fundos imobiliários, será que vale a pena então você começar diversificando desde o começo ali com pouco dinheiro ou vale a pena você concentrar tudo em alguma ação? A minha opinião é o seguinte, galera, não vai fazer diferença nenhuma se você pegar 50 reais, 100 reais, R$1.000, quem sabe até 10 mil reais e você querer diversificar isso em 20 ações, por exemplo. Tem dois perigos aí que eu vejo. Primeiro, se você tiver uma rentabilidade excepcional, né, a sua carteira tiver com muito risco e você dobrar o seu capital em um ano, por exemplo, fazer 100% e você tem R$1.000, você vai ter 2 mil no final do ano. Você não mudou de vida. E a mesma coisa, por exemplo, até mesmo com 10 mil reais. Se você dobrar de valor, você vai ter 20 e ali você também não vai sair do mesmo patamar, tá? Então, outro perigo que você tem que se atentar são os custos de corretagem. Então, busque corretoras também que não vão te cobrar taxas de corretagem, né? Corretagem, para quem não sabe, é aquela taxa que você é cobrado quando você faz uma ordem de compra ou uma ordem de venda de algum ativo dentro de bolsa de valores, né? Então, esse custo de corretagem, ele pode corroer muito a sua rentabilidade se você ainda está começando com pouco dinheiro. Então, a dica que eu dou para você aqui nesse caso é buscar corretoras que não te cobrem taxa de corretagem agora no início. E por isso também, na minha visão, não vale a pena você querer diversificar muito o seu capital no início com pouco dinheiro, porque você vai pagar cada vez mais nessas taxas de corretagem, taxas da bolsa e nesse começo então tem essa questão que eu vejo que é muito melhor você às vezes concentrar em um ativo que você entende do que você querer diversificar demais seu capital, porque ali no final das contas você não vai estar nem diversificando. Uma outra questão também é que no início dessa sua trajetória de investidor, ainda começando, dando os primeiros passos, o seu foco é ganhar mais dinheiro, porque a bolsa de valor em si, ela não vai te trazer mais dinheiro,
não vai trazer uma vida excepcional para você começando com pouco dinheiro. Então no início agora você tem duas alternativas, né? Ou você gasta menos para poder conseguir aportar mais, ou você busca alguma renda extra para conseguir ter mais dinheiro para poder fazer os aportes. E aqui então, o que eu vejo é, aumente a sua diversificação à medida que o valor desse seu aporte vai aumentando e também que o seu patrimônio vai crescendo dentro da bolsa de valores. Agora, levando em consideração que você já tem um patrimônio legal e está pensando se já é o seu caso de começar a diversificar, por que a gente diversifica o capital, né? Um dos motivos é você diminuir o risco não sistêmico, ou seja, o risco de algum setor da economia brasileira. É muito interessante que você diversifique em setores, ou seja, você tem um pouquinho ali de setor de bens industriais, um pouquinho do varejo, um pouquinho de saneamento básico, por exemplo, porque assim, um setor pode ser que não esteja tão ligado ao outro, né? A gente chama aqui de correlação. Um setor não seja tão correlacionado com o outro. Então, o que faz um setor subir, por exemplo, não é o mesmo fator que vai fazer o outro subir também. E vice-versa, né? Quando um setor cai, às vezes esse motivo que fez cair não é o mesmo que vai fazer esse outro seu setor cair. Então, é aquela velha história de não colocar todos os ovos dentro de uma mesma cesta. E com isso, diversificando, você vai abaixar o seu risco da sua carteira e ela vai oscilar menos ao longo do tempo, ou seja, a sua volatilidade vai ser menor. E uma estratégia muito legal de diversificação de capital, eu utilizo aqui, junto desse meu livro que está aqui, vou pegar aqui, ó, esse aqui, ó, que é um livro, que é o Pioneering Portfolio Management, que é sobre uma diversificação que as universidades americanas fazem. Esse livro aqui é do David Swisson, que é o chefe de investimento da Universidade de Yale, e ele dá uma estratégia bem legal aqui nesse livro de Asset Allocation, que é você diversificar em ativos que não são correlacionados. Ou seja, você vai buscar o que eu vinha falando aqui também, setores da economia, classes de ativo, então ações ali, imóveis do outro lado, que não tem tanta ligação entre o outro. Com isso você abaixa o seu risco, fazendo total sentido a diversificação. Mas um ponto importante aqui que eu quero falar também, que diversificação não é quantidade de ativos, tá? Se você tem 20 ações, pode ser que você esteja menos diversificado do que uma pessoa que tenha 10. E por quê? Justamente por essa questão da correlação. Você precisa ter ativos que têm baixa correlação ou até nem tenham correlação entre eles para que você tenha uma carteira diversificada. E para ficar mais claro então, eu gosto de diversificar a carteira aqui no Brasil, por exemplo, em um pouco de ações brasileiras, que é onde você está exposto na sua realidade, é mais provável que você entenda desses negócios. Um pouquinho também de ações americanas, né? Porque o dólar é a moeda que mais cresce, a moeda mais segura, é a moeda global, onde as pessoas veem total segurança. Então faz muito sentido também ter ações americanas que estão dolarizadas. Gosto também de imóveis, tá? Mas quando eu falo imóveis, eu falo no setor de fundos imobiliários. E eu vou deixar esse vídeo aqui em cima que vai te mostrar um guia. Quais são as vantagens de fundos imobiliários sobre os imóveis e por que faz total sentido você ter parte do seu capital neles. E para finalizar essa diversificação, um pouquinho também em renda fixa, igual eu vim falando lá no início do vídeo, a importância de você ter um pouco de renda fixa na sua carteira para abaixar esse seu risco. Como eu vinha falando também, uma estratégia muito legal de diversificação, além de você escolher no dedo ali quais ações você vai comprar, é fazer através de ETFs, né? Que são os fundos de índices. Ou seja, é uma cesta de ações que você vai estar adquirindo e comprando apenas uma vez, ou seja, você compra uma cota de um ETF, né, que são os fundos de índice, e você vai estar exposto numa cesta de ações, num globo de ações bem diversificado. Se você quer entender um pouco mais dos ETFs, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima também, que eu te mostro a melhor estratégia para poder diversificar com eles. E por último, para finalizar o vídeo aqui, como eu vim falando que quantidade de ações não é qualidade de diversificação, esse gráfico aqui que o Bezão vai deixar mostra para vocês ali mais ou menos o ponto ótimo, o ponto de equilíbrio, que é o número máximo de ações que é ideal você ter na sua carteira, porque a partir dali não faz tão sentido mais você adicionar uma ação no quesito de diversificação. E esse ponto ali gira em torno de 15 ativos, né? Que você pode ver a curvinha do risco ali não sistêmico, que ele diminui cada vez menos com o adicional de um ativo na sua carteira. E vocês também podem reparar nesse gráfico que a linha do risco sistêmico ela se permanece constante ao longo do tempo, porque é aquele tipo de risco que você não consegue diversificar.
Então, aqui também é um outro mito, tá? Não existe carteira de investimento que tenha zero de risco. Sempre vai existir o risco do sistema, né? Que é o risco global, aquele risco que não tem como fugir. Então, galera, esse aqui foi um vídeo um pouquinho mais longo, explicando para vocês um pouco de diversificação, se vale a pena você diversificar ou concentrar desde o início com pouco dinheiro. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida aqui, porque é um vídeo um pouquinho mais complexo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e segue a gente também lá no Instagram, o Ivo do Lobo.